Bem, nós estamos de volta com o nosso bate-papo de hoje, conversando com a missionária irmã Maria José, ela que tem um trabalho com a congregação voltada para a medicina, para preocupação com a saúde, principalmente das mulheres. E aqui em Colorado começou um trabalho nesse ano de 2021, 2020, ela vai nos contar como que é esse trabalho e quando começou, irmã. A que se refere esse trabalho específico de Colorado? Olha, o ano passado, quando eu vim para cá, primeiro que eu tinha um interesse muito grande de começar um trabalho com os cuidadores, pessoas que cuidam especialmente da população idosa. Certo. Nós na congregação, a gente tem uma preocupação, sempre tem uns grupos que fica meio que descoberto, A gente diz que quem cuida precisa ser cuidado. E aí eu tinha um interesse muito grande, Eu disse, olha, se eu passar uma temporada lá em Colorado, eu acho que essa é uma oportunidade, de desenvolver um trabalho com os cuidadores. Com esse pessoal, ter um contato. E mais nessa de escutar um pouco e troca de experiência, E assim, onde as pessoas têm um espaço para partilhar a experiência, um ajudar o outro. Só que estourou a pandemia, Aí veio a pandemia o ano passado e tudo parou. Sim. Aí a gente não podia ter esse contato, nem essa, Ficou limitado. Ficamos assim, todo mundo preso, Cada um no seu espaço, cada um no seu ambiente. E aí eu me restringi mais ao cuidado com minha mãe. Sim. E aí deu um pouco mais de flexibilidade, liberdade para que os meus irmãos também ficassem com as famílias deles, Natural. Sem esse movimento, e também as cuidadoras, A pessoa que cuida também tinha que tomar os cuidados necessários. Aí assim, não fui pra frente. Aí eu vim aqui em Colorado, ficava mais assim, no trabalho do rádio, Fazia uma entrevista aqui, outra ali. Trabalho mais restrito, Exato. Então não foi possível. Aí eu voltei, fui pra Bahia, pra missão por um período, porque lá precisava da minha presença por alguns meses. E agora voltei. E nessa volta, eu disse, com os 5 meses que eu passei lá, também não podia sair. Certo. E a gente está nesse processo de pesquisar uma missão nova aqui no Brasil também. E a gente está com a possibilidade de ver qual é a área de maior carência, se a área indígena, no norte, lá para o lado do Amazonas, existe uma necessidade muito grande de evangelização e da presença da igreja em alguns locais. Então a gente está com essa visão, isso um pouco em mente. Mas aí, por causa das restrições de viagem, tudo isso ficou limitado. Aí a gente ficou parada assim um pouco no tempo e no espaço. Aí lá na Bahia, esses 5 meses que eu fiquei lá, então não deu para fazer muita coisa. E aí eu disse, nossa, se eu volto para Colorado agora, eu também não vou ficar presa dentro de casa, Aí a gente começa a observar qual é a necessidade. E é uma época, essa época de pandemia, onde a gente precisa colocar muito a nossa criatividade, a serviço e perceber aonde e como a gente pode estar de uma forma mais acessível a quem precisa, sem essa necessidade tanto de ficar preocupado com o financeiro. Existe um problema que o povo está passando, que é a fome, que é muito grande. Existe um outro fator, que é as perdas. As famílias vêm assim passando por um processo muito duro de perda. São dias assim terríveis, muito difíceis. Parece que é uma noite escura que nunca vai chegar no fim. A gente fica assim numa angústia, muita incerteza. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu com seus negócios, Então assim, parece que é umas perdas irreparáveis, São tantas perdas. Sim. É a perda de parentes, a perda de familiares, é a perda da saúde, E a perda do recurso, do meio de sobrevivência. Então é uma situação crítica. E quando eu voltei para cá desta vez, eu comecei a pensar, meu Deus, de que forma que eu poderia, oferecer aquilo que eu posso e aquilo que eu recebi, assim, em termos da minha formação, a serviço das pessoas que precisam. E aí eu falei, a escuta, Eu disse, nossa, é uma coisa que o mundo está carente da escuta, não existe muito recursos,
e pessoas que se colocam dessa forma, nesse serviço. Hoje em dia, um trabalho de terapia, uma psicóloga, uma pessoa que tem uma formação, o custo é muito alto. Então nem todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso a isso, não um serviço tem privilegiado. Não, é somente né? A gente chama assim, tem uma classe privilegiada, né, que vai ter a condição de pagar essas sessões de psicoterapia, né, uma sessão assim de um pouco de orientação. Justo. Com a forma mais estruturada. Eu disse, eu não estou aqui para fazer assim um trabalho de terapia, certo, né? Mas com a minha formação, com o tempo que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, eu digo assim, com os dons que Deus me deu e a experiência, né, que a gente aprende com a vida, deixa eu oferecer um pouquinho de conforto, né? Oferecer a minha presença. Sim. E oferecer esse tempo que as pessoas precisam e esse espaço, né, para serem ouvidas, para elas virem e ali sentir, né, pelo menos naquele momento, esse bem-estar. E aí assim, a gente diz, é um trabalho de cura, né? Certo. E a gente pode oferecer um trabalho de apreciação, né? É um trabalho de acolhida desse ser humano, dessa pessoa que vem, né, com essa necessidade de ser ouvida. Está enfrentando um momento muito difícil. Muito, né? Difícil. Está realmente carente. Agora, como que funciona? Como que é o procedimento? Você precisa agendar? Onde você atende? Como que é os horários? Então, como o nosso trabalho, né, eu falava no início, nós temos a gente trabalha em colaboração, né, com a igreja local, sim, com a comunidade, né? Então eu não posso fazer um trabalho, eu sou uma missionária, eu sou uma religiosa, né, aleatório, né, correto. Sem levar em conta as estruturas locais. Então eu conversei com o padre José Luiz, né, que é o pároco, e o padre acolheu-me muito bem, né? A gente tem uma boa relação aqui, eu tenho eu digo privilégio, né, aqui em Colorado, que cada vez que eu venho e cada vez que eu passo por aqui, é como se a gente presta conta, né? Eles dizem assim, nossa, você é filha de Colorado, você é a nossa missionária, né? Então eu me sinto assim, com essa responsabilidade, com esse compromisso, com essa paróquia. Então eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um respeito muito grande, né, pelo povo de Colorado e pelo trabalho, né, que os párocos, começou com o Dom Disseu naquela época, né, foi até com o padre João Meida na época, e aí a gente vem com essa relação próxima e de respeito e de compromisso, sim, com a paróquia. Então essa é a minha paróquia, né? Onde eu vou eu falo da minha paróquia, correto, né? Que é Colorado. Então eu conversei com o padre José Luiz e aí eu falei, né, dessa possibilidade do meu desejo de me colocar a serviço e desta vez dessa forma, né? Certo. E ele acolheu muito bem. Ele disse, nossa irmã, isso é uma área necessária. É um tempo onde o povo precisa muito, exato, né? Muito carente. É muito carente e numa época propícia, né? Porque essa época de pandemia trouxe assim uma incerteza muito grande e o povo está assim passando por um processo de luto, né? Um processo de muitas perdas, e aí a necessidade, a ansiedade, né, vai assim tomando conta da vida das pessoas e o povo vai ficando sem ter onde correr, né? Não tem onde se apegar muito, né? E aí o trabalho surge como uma boia, vamos dizer assim, para resgatar os náufragos, né, meu irmão? Vamos colocar dessa maneira, pode ser colocado dessa maneira? A gente diz, eu digo assim, ó, é uma gotinha no oceano, né? E a gente vem assim, mas com esse desejo, né? Com essa, eu digo, vim com meu coração aberto, eu vim com o meu ser, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso, mas assim, eu me coloco a serviço. E cada vez que as pessoas vêm, eu digo, esse é um espaço sagrado, sim, né? Esse é um espaço onde eu aqui me coloco a serviço e eu acredito, confio que é um trabalho guiado por Deus, né? Sim. Deus está presente e a pessoa que aqui vem, né, desabafar, falar de si, trazer a sua história, é um espaço sagrado, né? E essa história, Deus está presente, Ele se faz presente.
Então é nessa troca de experiência que a gente vai encontrando luzes, a gente vai encontrando assim um pouco a gente diz o caminho. E eu digo, é o Espírito Santo que faz o trabalho, né? Nós somos os instrumentos. Justo. Aí é por isso que chama pastoral da escuta, então. E eu chamo assim, o trabalho de escuta, né? Certo. Ainda não sei, ainda não é uma pastoral. Não é uma pastoral propriamente dita. Eu digo assim, é o trabalho de escuta, né? Certo. O serviço de estar servindo. E as pessoas podem, no caso, procuram você aqui no caso aqui, da forma que eu conversei, né, que a gente organizou, é pela secretaria da igreja, né? Certo. Aí eu me coloquei alguns horários, segunda e quarta pela manhã e terças e quinta pela tarde. Certo. Né? Das duas, são 3 horários, né? 3 horários de manhã na segunda e na quarta, certo. E 3 terças e quinta. Então, nesse intervalo dá para eu ver pelo menos umas 12 pessoas, né? Assim, tem por tido semana. Procura, tem o pessoal está vindo e vai ficando mais conhecido, vai ficando mais... Isso, é um trabalho, eu digo assim, há pessoas que precisam voltar mais de uma vez. Não é só uma vez, né? Não, porque aí a gente não vai dizer, às vezes você escuta uma situação, né, que precisa um pouco mais de acompanhamento. De acompanhamento, isso. É mais um desabafo que a pessoa vem fazendo. Isso, e aí precisa de uma orientação, né? Precisa de ouvir uma palavra de conforto, né? Precisa desse espaço, né, para expressar uma emoção. Então, assim, é um espaço que está aqui, né? Não, e muitas vezes a pessoa vem tão carregada só de achando que só tem problemas, às vezes alguém precisa falar para ela, olha, você tem problemas, mas há problemas muito maiores, né, irmã? Aí você começa a se localizar um pouquinho também nessa realidade, né? Exato, e depois assim, às vezes, né, a pessoa que está mergulhada dentro de uma situação, de um desafio muito grande, ela não tem a condição de enxergar talvez um caminho as na alternativas frente. Que podem, outras alternativas, né? Exato, e aí a gente se coloca como um espelho, né, para essa pessoa, e aí a gente diz, olha, eu consigo enxergar, né, a partir do que você fala que existe a possibilidade A, a possibilidade B, né? Sim. E aí a gente também vai observando um pouco essa presença de Deus nessa história, né? Certo. E diante desse desafio, há sempre um Deus carregando essa pessoa, né? Que ajuda a sustentar tudo isso. Né? E às vezes quando você está lá no meio do problema, você diz, meu Deus, né? De onde vem as forças, exato. Né? Aí só Deus para nos salvar, né? Exato. Muito bem, eu quero agradecer a participação aqui da missionária irmã Maria José, que atendeu o nosso convite prontamente. A gente sabe da dificuldade, essa preocupação toda com a saúde, colocando esse trabalho muito bacana, um trabalho realmente social, um trabalho humano para a comunidade de Colorado. Então você que estiver nos ouvindo, precisa de uma palavra amiga, precisa de um acolhimento, precisa desabafar, a irmã Maria José está aqui. Eu queria pedir só, irmã, para você poder deixar uma mensagem ao pessoal que nos acompanha para que procurem você. Olha... eu gostaria assim, primeiro agradecer, né? Agradecer as pessoas pela confiança, porque quando se coloca num serviço desse, eu primeiro preciso colocar de uma forma onde as pessoas sentem, né? Que elas são acolhidas, que elas são bem-vindas, né? E com o meu trabalho, com a minha presença, com os meus valores, né? Com a minha formação, com a minha experiência, despertar nessa pessoa a confiança, né? Então eu acredito que essa relação, né, de confiança, e para que eu consiga sentir no lugar dessa pessoa, né, me colocar no lugar dela, diante dessa dor ou dessa alegria ou desse sofrimento, né, me fazer presente com ela. E aqui nessa troca de experiência, essa confiança estabelece, né? E aí a pessoa se sinta em casa. Então o meu trabalho é esse, né? De me colocar a serviço, de me colocar de uma forma onde as pessoas se sentem acolhidas e onde elas sentem, né, o conforto. Eu digo, é o conforto, essa paz, né? Sim. Essa tranquilidade, né? E que eu possa ser esse instrumento de esperança, de luz, né? Eu digo, essa pessoa, eu digo assim, não sou eu, né? Sim. Eu sempre vou pedindo a graça de Deus, que Ele vai agindo através de mim, e nesse encontro com a pessoa,
a gente descobre, né, cada vez mais que quem faz o trabalho é Deus. Sem dúvida. Né? Nós aqui somos os instrumentos, né? Então eu me coloco como instrumento. Então sejam bem-vindos, e aqui a gente, né, pela paróquia, eu atendo aqui na sala São José, eu digo, ó, já é um benefício muito grande, tenho São José como patrono, tenho Nossa Senhora Auxiliadora como guia, como, né, aquela que nos auxilia. Eu digo, Jesus já é o presente, é o dono da história, e Deus, né, que é o nosso guia, é o nosso Pai, é aquele que realmente nos move, que nos coloca diante dessa situação, né, que a gente está enfrentando no momento. É um momento difícil, é um momento onde a gente precisa se apoiar muito e se colocar nesse serviço. Então todo mundo tem essa capacidade, né? Então eu estou aqui a serviço, então sejam bem-vindos. Eu espero que com essa presença, com esse meu jeito de ser, eu possa, né, transmitir um pouquinho de esperança, de luz, e trazer um pouquinho desse conforto, né, que as pessoas precisam, e desse espaço. Sem dúvida. Para o outro ser. Muito bem. Abençoado seja o seu trabalho e a sua missão, irmã. Obrigada. Eu agradeço a irmã Maria José que nos atendeu com muita simpatia, muita presteza. Para você, uma ótima quinta-feira. A gente se vê. E muito obrigada. Eu aqui que agradeço. Amém. Obrigada. E que o Senhor nos abençoe e permaneça sempre no ambiente, onde quer que a gente esteja. Muito obrigada. Amém, irmã. Para você, uma ótima quinta-feira. A gente se vê.